Povo da fé, povo abençoado, é um prazer estar com vocês aqui por mais uma vez para darmos início a mais uma entrevista no podcast que mais viraliza cortes aqui no estado do Espírito Santo. Gente, e hoje nós estamos recebendo um convidado especial aqui, ele que tem aí pregado a palavra do Senhor com muita autoridade, muita ousadia do Espírito. Se prepare para mergulhar hoje em um nível de revelação bíblica muito profundo. Evangelista Sidney, muito obrigado. É um prazer receber o senhor aqui no nosso estúdio. Pela primeira vez na cidade de São Gabriel da Palha. O que achou da cidade? Gente, a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer a toda a audiência que está prestigiando esse podcast abençoado. E, pastor Rafael, primeiro, antes de tudo, eu quero te parabenizar, porque, gente, que ambiente agradável, lindo. Glória a Deus. Podcast de primeira. Eu já tive a oportunidade de participar de outros podcasts e tal, mas aqui, ó, gente, aqui eu não sei se o pessoal tem noção de como tá bonito, estrutura maravilhosa, decoração, e assim, só tenho que te dar os parabéns. Amém. Por fazer algo de excelência. Obrigado, homem de Deus. E também uma alegria, porque ontem eu estive ministrando em uma das igrejas do pastor Rafael, foi um culto, assim, maravilhoso. E, assim, essa cidade aqui vai ficar no meu coração. Espero virar freguês aqui, né? Voltar muitas vezes. Já é de casa, o povo amou. Em nome de Jesus. E o interessante, pastor, que o povo tá um comentário, o povo tá falando, nós não sabemos se a igreja subiu ou se o céu desceu, mas foi muito forte o mover de Deus. Deus é na vida do Senhor. Glória a Deus. Nós que agradecemos, estamos honrados em receber o Senhor aqui, ministrando a palavra do Senhor. E isso é muito poderoso. Já Amém. É de casa. Amém. Meu pastor, a gente quer passear com o senhor por algumas partes das páginas seletivas das Escrituras, e o senhor é alguém que tem muito conhecimento, né? Mais ou menos. O senhor é alguém que... nós vemos aqui algumas pessoas que têm resposta, e o senhor não tem só a resposta, o senhor tem a resposta e traz a base para poder provar, né? Já vemos aí diversas entrevistas do senhor, e nós estamos aqui felizes de receber o senhor para poder ouvirmos e aprendermos um pouco mais das Escrituras. Amém. E o interessante é que tem um personagem na Bíblia por nome José. José, ele é alguém que ele é exemplo para muitas pessoas. O que o senhor tem me dizer de José? Então, pastor Rafael, esses últimos dias, vamos se dizer assim, os últimos meses, eu tenho dedicado um bom tempo dos meus devocionais, os meus tempos de meditação na palavra, tenho dedicado à pessoa e à história de José. Primeiro que José não é qualquer um, né? No livro de Gênesis, ele é o nome mais citado que tem. Uau. E olha que em Gênesis tem campeões ali, tem ícones, como o próprio Adão, Noé, Abraão. Só que o nome mais citado é o de José. São 13 capítulos inteiros dedicados à história de José. Até porque é uma história muito linda, né? Uma história de superação, onde você vai encontrar sonhos, vales, problemas, mas também reviravoltas, perdão. Tem tanta coisa na história de José que eu tenho dedicado esses dias para aprender muitas lições, e eu tenho certeza que a gente vai mergulhar um pouco mais aqui e aprender muita coisa sobre essa história. Eu acho que a gente precisava começar quando José tinha os seus 17 anos. Porque quando ele tinha 17 anos, muita coisa mudou na sua vida. Foi ali que Jacó, o seu pai, lhe deu uma túnica diferenciada, sabe? Meu Deus. Uma túnica multicolorida, nós chamamos ela de talar, que era uma túnica longa, e essa túnica, ela era usada somente pelos nobres, né? E aí tem gente que pensa que Jacó deu a túnica para José simplesmente como um gesto de presente, de carinho. Se fosse só isso, os irmãos de José não ficariam tão enraivecidos como eles ficaram. Segundo alguns especialistas, alguns historiadores, quando José recebeu a túnica do seu pai,
aquilo ali comunicava, era um sinal de que Jacó pretendia passar a liderança Uau. do clã, a liderança da família, dos negócios para José. E isso enraiveceu os irmãos. Por quê? Porque normalmente essa passagem de bastão de liderança, ela era passada por primogênito. E o primogênito era Rúben, né? Então os irmãos pensaram, por que José? Por que José? É porque Rúben era o filho primogênito na prática ali, na descendência. Só que no coração, no sentimento de Jacó, era José. Por quê? Porque José era filho primogênito de Raquel, que era a mulher que ele mais amava. Meu Deus. Foi por Raquel, o senhor já leu isso, que Jacó trabalhou 14 anos da sua vida. Forte. 14 anos. E ela tem um detalhe na história, porque assim como Sara, esposa de Abraão, e Rebeca, esposa de Isaac, Raquel também foi estéril. E essa esterilidade dela foi tão marcante que ela chegou a Jacó e disse, dai-me filho, senão eu morro. Ela queria muito. E aí José nasceu quando Jacó já era velho. Então ele era o filho da velhice, o filho do milagre. E era o filho da esposa que ele mais amava. Então, no papel, o primogênito era Rúben. Mas no coração... Era José. Era José. Então, quando Jacó deu a túnica para ele estava comunicando que futuramente José seria o seu sucessor. Isso deixou os irmãos enraivecidos, ao ponto da Bíblia dizer que eles já não conseguiam mais falar pacificamente com José. Já não tinha mais harmonia na casa. Sabe o que é engraçado? Quando Jacó deu a túnica, os irmãos ficaram enraivecidos. Só que aí Deus aparece e dá o sonho. Uau. Primeiro José sonhou com os feixes, né? Sim. Os feixes se prostrando diante dele. Os irmãos já ficaram... Só que ao invés de ele falar, acho que isso é coisa da minha cabeça, né? Falei o sonho aqui, os meus irmãos queriam me matar. Passou um tempo, sonhou de novo. Só que primeiro ele sonhou com o feixe. Só que aí Deus vai e sobe o nível do sonho. Aí ele sonha com sol, lua, estrelas, se prostrando diante dele. Ele vai e conta o sonho de novo. Aquilo foi a gota d'água. Sabe o que é engraçado? É que a casa de José não acreditou nos seus sonhos. Só que Deus não tira os sonhos de José. Deus tira José de dentro de casa. Uau. Eu já peguei. A casa de José era boa para ele. Porque na casa ele era amado e privilegiado pelo seu pai. Só que, às vezes, Deus nos tira de lugares bons porque o que Deus tem não cabe onde a gente está agora. Uau. Tem lugares que fizeram sentido por um tempo. Te ajudaram, te fortaleceu, te ensinou, mas agora você cresceu. Que é? E crescer, às vezes, significa sair. Então, quanto mais você força para ficar, mais longe você fica do que Deus tem para fazer. Obedecer dói, porém abre portas que você nunca imaginou. Então Deus precisou arrancar José de dentro de casa, de uma zona que ele era confortável. Aí começou assim, ó. Um dia o seu pai mandou ele ver os irmãos, como é que estavam, e ele foi com a túnica, né? A Bíblia diz que quando os irmãos viram José de longe, aqui começa. Eles disseram assim, ó, eis que lá vem o sonhador. Aí, Gênesis 37, versículo 20, olha que poderoso, pastor, pra gente começar aqui. Gênesis 37, 20, os irmãos falaram assim, ó, vamos matá-lo, jogá-lo numa dessas covas, desses poços, e vamos ver o que será dos seus sonhos. Eu não sei se o senhor vai entender isso aqui logo de cara. Eu já peguei. Mas olha o detalhe. Vamos ver o que será dos seus sonhos. Primeiro, quem disse que os sonhos eram de José? Deus. Os sonhos não eram de José. O sonho era de Deus.
E sabe o que é engraçado? Quando José chegou, a primeira coisa que fizeram foi arrancar a túnica dele. A túnica multicolorida, túnica de várias cores. Quem deu a túnica? Jacó. Jacó. Mas quem deu o sonho? Foi Deus. O que o homem deu pode ser arrancado. Meu Deus. Mas o que Deus deu... Que é isso? O que o homem Uau. deu pode ficar no caminho. Mas o que Deus deu vai até o final. Uau. Podem arrancar a túnica, mas não vão conseguir arrancar os sonhos. Podem arrancar o que tem por fora, mas não vão arrancar o que tem por dentro. Podem tirar o seu nome, seu Instagram, podem tirar a sua moral, mas não vão conseguir tirar a presença, a graça, a glória, os sonhos. E olha, José foi jogado no poço. Você lembra do sonho? Ele sonhou com o sol, lua e estrelas se prostrando diante dele. O poço é ruim. Mas ele tem... Ninguém gosta de ir pro poço. Mas ele tem uma vantagem. Qual? Só dá para olhar em uma direção. Olhou para frente, terra. Olhou para trás, terra. Olhou para o lado, terra. Olhou para baixo, terra. O único lugar que dava para olhar... Era para cima. Era para cima. Uau. Só que o sonho era sol, lua e estrela. Sol brilha de dia. Lua e estrela... À noite. À noite. Eu não sei qual horário José foi jogado. E eu também não sei quanto tempo ele ficou lá. Mas se era de dia, ele olhava para o sol. Se era de noite, olhava para a lua. Então, 24 horas por dia. Deus estava dizendo, José, você está no poço, mas o sonho está vivo. Nossa. Que é isso? Tá difícil, mas o sonho está de pé. Você está entrando no pior momento da sua vida. Mas o sonho continua vivo. Mas o sonho não morreu. Isso é poderoso demais, pastor. O interessante é que o sol estava quente e ele estava no deserto, né? Exatamente. A cova era no deserto, o poço era no deserto. Exatamente. E o sol no deserto, ele esquenta mais. É mais quente. Ou seja, então o sonho dele ainda estava mais vivo do que ele pensava. Mas agora você falou um negócio, pastor, que quando eu estava estudando esse episódio na vida de José, eu fiquei maravilhado. Não sei se o senhor já percebeu, mas quando José foi jogado na cova, o texto diz, e a cova, em algumas traduções, o poço, e o poço estava vazio. Não tinha água nele. Você já parou para pensar nisso? É a Bíblia que diz, a Bíblia destaca. E assim, a Bíblia nunca vai destacar algo que não tem sentido. Tudo tem um propósito. Sim. Por que a Bíblia faz questão de destacar? E o poço estava vazio. Não tinha água nele. Por quê? Porque não era normal o poço estar seco. Porque aquele poço, ele servia exatamente para captar a água da chuva. Meu Deus. E deixar ele com água. Ele não era uma fonte que brotava a água da terra. Ele captava a água da chuva... E reservava. Exatamente, era um reservatório. Só que o poço estava seco. Agora para pensar, por que o poço estava seco? Deus tem alguns atributos. Um atributo de Deus é a onisciência. Sim. Deus é onisciente e presciente. Deus é onisciente porque ele sabe de todas as coisas. E ele é presciente porque ele sabe das coisas antes que as coisas aconteçam. Deus sabia que José seria jogado no poço. Sabe o que Deus faz? Tranca o céu. Não vai chover. Porque quando o meu servo for jogado no poço, ele não vai morrer afogado. Que Sabe o que é isso? Nada pega Deus de surpresa. Enquanto os irmãos de José vinham com a farinha, Deus já estava com o bolo pronto. Meu Deus. Sabe o que isso significa? Existem livramentos invisíveis acontecendo. E a gente não tá vendo. Que é isso? Tá no poço, mas já agradeceu porque tá vivo? Porque se tivesse água lá, José teria sido afogado. Teria morrido. Teria morrido. Então Deus está fazendo coisas que a gente não tá vendo.
Existem livramentos acontecendo que a gente não tem noção, mas Deus está lá. A mão invisível de Deus está cuidando. E sabe quem que é engraçado? Eles eram pastores. Pastor precisa da chuva. Gente que vive do gado, da agricultura, precisa da chuva para sobreviver. Aí eu acho que durante um tempo eles falam, mas por que não está chovendo? Aí a gente não sabe, mas depois a gente entende. Ninguém gosta de sequidão, só que às vezes a sequidão está nos livrando da morte. Isso significa que a bênção, às vezes, vem disfarçada de prova. É igual Noé. Quando a chuva veio, a Bíblia diz que Deus trancou a porta da arca. Por quê? Porque se a porta tivesse aberta, a água entraria dentro da arca. Então eu prefiro porta fechada, mas permanecer vivo, do que porta aberta Morto. E morto. Meu Deus. Então, independente do que aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo, coisas boas e ruins, Deus está usando para nos preservar em vida. Isso é poderoso. Deus, ele é um ser que ele tem as peculiaridades dele, né? Deus, ele tem forma para tudo. E o cuidado de Deus na vida de José é um cuidado fora do normal. Muita coisa. E a gente vê que desde o início Deus ele já cuida. Cuida. Desde o início Deus ele vem preparando. Deus preparou o caminho de José. Primeiro Deus ele deu o sonho. Aí depois do sonho, José, pelos irmãos, é lançado dentro da cova. É. E um detalhe, o evangelista Sidney. Quem tirou José da cova? Foi a mesma mão que lançou José? Essa é boa. Foi a mesma mão? Essa é boa. Eu tô perguntando pro senhor porque eu já vi pessoas, já perguntei para várias pessoas e eu tenho essa dúvida sobre José. Será que quem tirou José foi a mesma mão que lançou? Rapaz. Porque se foi a mesma mão que lançou, eu entendo que a mesma mão que me lança na cova vai ser a mesma mão que vai estender para poder me tirar. É muito boa. Sabe o que eu lembrei? Isso aqui é uma chave poderosa pra gente hoje. Né? E assim, quando eu li isso aqui, tô com o texto aqui na minha frente, quando eu li isso, a minha cabeça explodiu, pastor. Sabe quando Deus fala algo poderoso contigo? Foi maravilhoso. Olha que coisa. José foi tirado do poço, foi vendido como escravo, né? Para a caravana de ismaelita que estava passando lá, né? E os irmãos, para escaparem da barbaridade que eles fizeram, forjaram a morte de José. Pegaram a túnica dele, mancharam de sangue, levaram para o pai Jacó, deram a túnica ensanguentada. Jacó logo deduziu. Uma besta fera, um animal selvagem, matou meu filho, né? Aí Deus falou fortemente no meu coração: continue vivo, mesmo que todo mundo acredite que você morreu. Meu Deus. Não permita que a morte que colocaram em você se torne uma verdade. Porque Deus é especialista em manter vivo quem já era dado como morto. Meu Deus. Não permita que a morte que colocaram em você se torne uma verdade. Por quê? Porque Deus é especialista em manter vivo quem já era dado como morto. E eu vou te provar. Daniel foi jogado na cova. Deram como morto. Morreu. Deus disse, não, Tá vivo. Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha. Todo mundo. Morreu. Deus não. Uau. Tá vivo. Elias foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Correu pro deserto. Todo mundo vai morrer. Morreu. Deus disse, não, tá vivo. Uau. Jonas foi jogado no mar, engolido por um peixe, os marinheiros. Morreu. Uau. Deus disse, não, tá vivo. Agora é forte. As mulheres foram no domingo de manhã. Ai. Ele tá morto.
Tá morto. Não. Deus envia um anjo. Por que procura dentre os mortos aquele que vivo está? Uau! Que é isso? Aí já dizia o salmista, eu não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Tá no poço, mas tá vivo. Forjaram a sua morte, mas continua vivo. Foi vendido, mas está vivo. Tentaram te derrubar, te bateram, te acusaram, mas está vivo. Foi preso, mas ainda está vivo. Que é isso? Isso é muito forte, né? Rapaz, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Que é isso? Eu tô todo arrupiado, vontade de falar em língua estranha aqui, pastor. Não, quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus. Isso é poderoso. Muito forte. Isso é poderoso. Deus, ele é especialista em manter vivo quem foi dado como morto. Meu Deus. Deus especialista em manter vivo quem foi dado como morto. Essa eu vou carregar pro resto da minha vida. Nunca vou esquecer disso aqui. O senhor é uma prova viva. Eu sou uma prova viva. Que todo mundo deu como morto. Acabou. Morreu. E onde eu tô? Tá vendo? Deus é tremendo. Meu Deus, que chave. Essa eu não esqueço. É porque tá escondido é diferente de tá morto. Tem gente que tá só escondido. Pera, tá escondido é diferente de tá morto. É, exatamente. Porque tem uns que Deus esconde. E quando Deus esconde, as pessoas pensam, morreu. Não morreu. Tá escondido. Tá guardado. No tempo certo ele vai aparecer. Meu Deus. Deus é especialista em fazer isso, pastor. Isso é maravilhoso, né? E o interessante é que só aparece no tempo dele. Ele esconde 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20. Só aparece no tempo dele. E sempre quando aparece, faz um reboliço. Já percebeu que todo aquele que Deus escondeu, quando apareceu, gerou um reboliço? Eita, é forte. E já diziam os pregadores, né, que quando Deus esconde, ninguém mostra. Mas quando Deus mostra, ninguém esconde. Ninguém esconde. Muito forte. Meu Deus. Então, a primeira fase da vida de José, poço, quando ele tinha 17 anos, né? Aí ele é vendido como escravo. E José é o maior tipo de Jesus no Antigo Testamento, né? Tudo o que aconteceu com José se assemelha com o que aconteceu com Jesus. Por exemplo, ele foi vendido por um preço de escravo. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata, José foi vendido por 20. 20 moedas de prata. E sabe o que é engraçado? Deram um preço para José. Preço de um escravo. Só que o valor que te deram não é o valor que você tem. Uau! O que é isso? Escravo é escravo, sonhador é sonhador. Então não deixe ninguém dar valor àquilo que você tem ou àquilo que você é. José foi vendido como escravo. Aí entra a segunda parte na vida dele. Ele é comprado por um capitão da guarda de Faraó, chamado Potifar, né? Sim. E o engraçado é que o texto já começa. E o Senhor era com José. Ele começou a prosperar dentro da casa. E de escravo, é óbvio que ele continuava escravo, porém ele ganha uma posição de destaque, ele vira mordomo. Ele começa a ser o administrador de todos os bens de Potifar. Tudo o que era de Potifar passava pela mão de José. Ele virou mordomo, ele cuidava, ele administrava. Se tornou um homem de destaque. Só que aí entra o inimigo de novo. Primeiro tentaram matar José, né? Não conseguiram. Não conseguiram. Sabe qual que é a estratégia do inimigo? Se eu não consigo te destruir, eu vou tentar te distrair. Porque aquilo que te distrai, te destrói. Por que o inimigo tenta nos distrair? Porque ele sabe que quando a gente está focado, coisas extraordinárias acontecem. Então, como que o inimigo tenta distrair José? Através da tentação. A mulher de Potifar desejou José, desejou ele,
e começou a tentá-lo. O texto diz, e está até escrito, que não foi uma, não foi duas, não foi três, foram várias tentativas, assédio sexual, para fazer José pecar. E ele corria, fugia. Até que um dia a mulher aproveitou que não tinha ninguém na casa, José apareceu e ela armou uma arapuca, né? Tentou segurar José e José fugiu. A mulher segurou a capa. E olha que coisa, José fugiu. Ele forte não é quem fica. Forte é quem foge. Por quê? Porque é a Bíblia que diz, o diabo você enfrenta. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Sim. Só que a carne, você foge. Já dizia Paulo para Timóteo, foge dos desejos da sua mocidade. Forte não é quem fica. Forte é quem corre. Por quê? Porque José não deixou espaço no seu coração para flertar com o pecado. É por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Se fosse atualizar, se fosse trazer para os nossos dias, não deis oportunidade ao diabo. Foge. É melhor você ser um cão vivo do que um leão morto. É melhor ser um covarde de pé do que um herói caído. É por isso que evangelho é renúncia. O forte no evangelho é quem diz não. No reino de Deus, nós não somos reconhecidos pelo que fazemos, mas pelo que renunciamos. Uau! Uau! Nós somos do tamanho da nossa renúncia. O que é isso? Isso aqui é poderoso. Nós somos do tamanho da nossa renúncia. José renuncia, diz não. Não quero e foge. Só que aí a armadilha estava preparada. Ele é acusado. A mulher de Potifar diz que foi José que assediou ela. Potifar não tinha outra alternativa. Jogou José na cadeia. Olha que loucura. José estava bem na casa do pai, é invejado pelos irmãos. Vai pro poço. Aí ele vai para casa de Potifar, sobe de novo. Começa a ser o administrador, as coisas começam a melhorar. Ganha uma posição de destaque. Desce de novo. Vai pra cadeia. Só que aqui, para mim, é uma das melhores partes da história. Por quê, pastor? Olha que poderoso, pastor. Primeiro, ele cresce na cadeia. Ele tinha tanta graça de Deus que ele não dependia do ambiente para crescer. Ele crescia independente do ambiente. Uau! Ele cresceu na casa do pai, depois ele cresceu na casa de Potifar e agora ele cresceu na cadeia, porque ele achou graça, viram graça em José e o carcereiro deu as chaves na mão dele. Ele virou administrador da cadeia. E olha que coisa, quando Deus quer te abençoar, quando Deus quer te prosperar, Ele te dá riqueza. Só que quando Deus quer te subir de nível, Ele não te dá riqueza, Ele te apresenta pessoas. Porque na casa de Potifar, ele administrava o dinheiro. Só que o dinheiro de Potifar levou ele para a cadeia. Só que na cadeia ele conhece pessoas. E as pessoas o levaram ao trono. Olha que poderoso isso aqui. Mas olha que coisa. 2 pessoas foram presas, né? Sim. O copeiro e o E o padeiro. Esses 2 homens eram de extrema importância para Faraó. Porque era o padeiro, que era a comida que Faraó comia, e o copeiro, que era o que servia o vinho, as bebidas, para o Faraó beber. Então essas 2 posições eram de extrema importância. Os 2 foram presos. Um dia, os 2 acordam atordoados, disseram, sonhamos. Não tem ninguém que consegue interpretar nosso sonho. Aí José interpreta o sonho dos 2. Olha que coisa. Basicamente, para a gente não estender, o sonho do padeiro, José falou, daqui 3 dias você vai morrer. Para o copeiro, José disse, no seu sonho, daqui 3 dias, você vai ser restituído ao cargo. Pastor, eu não sei se você vai pegar isso aqui, mas olha que poderoso. José pediu para lembrar.
José falou assim, ó, quando chegar lá, Lembra de mim? lembra de mim, Ai, eu já peguei. fala meu nome, Nem todo. conta a minha história. Mas olha que não, Ai, mas eu não sei se Eu já vai pegar isso peguei, aqui. eu já entendi. Só 2 vezes na Bíblia aparece essa expressão, lembra-te de mim. Sabe quais são as 2 vezes? José falando pro copeiro, E o lembra de ladrão? mim. E o ladrão na cruz, Meu Deus! lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe o que é engraçado? Quando José falou pro copeiro, lembra-te de mim, demorou 2 anos pro copeiro lembrar dele. Uau. Só que quando o ladrão falou, lembra-te de mim, Pra Jesus disse, Hoje. ainda hoje. Ai, Ainda hoje estarás comigo no paraíso. uau. Sabe o que eu até deixei escrito isso aqui? Eu estava meditando antes de vir para cá. Olha que poderoso. É melhor esperar pelo tempo de Deus do que pela bondade das pessoas. Porque os lugares que nós pisamos por influência dos homens não se compararão com os lugares que nós pisaremos pela influência da mão de Deus. O que é isso? Olha aqui, sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? Se José fosse lembrado no tempo do homem, sabe qual o cargo que ele teria? Padeiro, porque o padeiro morreu. Então ficou vago a cadeira. Sim. E eu não tenho nada contra os padeiros. Mas quem Deus chamou para governo é governo. Se José fosse lembrado no tempo do homem, ele seria padeiro. Mas como ele foi lembrado no tempo de Deus, o faraó fez um cargo inédito. Algo que nunca teve na história do Egito. Porque quando Deus vai honrar, ele honra com força. É por isso que eu falo para você, espere o tempo de Deus. Espere o tempo de Deus. Quem assina é ele, a caneta é dele, quem faz é ele, é no tempo dele. Mas quando ele faz, é perfeito. É inquebrável. É duradouro. Então, não adianta colocar a carruagem na frente dos bois. Quem tenta matar o tempo de Deus não é homicida. Ele é suicida. É suicida. Então, se eu fosse dar um conselho para quem está ouvindo a gente aqui, para quem está acompanhando a história de José, espera a sua hora. Uau. Porque quando Deus faz, ele faz perfeito. Quando Deus honra com força. Às vezes, a gente... Quantos casamentos destruídos porque a pessoa não soube esperar o tempo de Deus? Quantas pessoas desistiram do ministério porque não souberam esperar o tempo de Deus? Ei, o nível, o tamanho da missão que Deus te dá combina com a estrutura que ele está forjando em nós. É igual uma árvore. Quanto maior a árvore, maior é a raiz. Então, antes de crescer para cima, precisa crescer para baixo. Quanto maior a árvore, maior a raiz. Exatamente. Eu fui numa oportunidade e eu conheci o maior prédio do mundo, chamado Burj Khalifa, que fica lá em Dubai. Uma vez que eu estive lá alguns anos atrás. E quando você vai subir lá em cima no topo, eles começam a contar a história. A história. Sabe o que eu descobri? Demoraram mais tempo para construir a estrutura para levantar o prédio. Porque o tamanho do prédio impressiona. Mas a estrutura... É poderosa. Então, antes de Deus fazer por nós, ele vai fazer em nós. Antes de Deus fazer pelo lado de fora, aparência, grandeza, ele vai fazer pelo lado de dentro, raízes, estrutura. José precisava daquele tempo. 2 anos sendo preso injustamente. Só que um dia, Faraó sonhou. E a gente meio que termina aqui a história de José. Faraó sonhou. E olha o sonho de Faraó. Sonhou, sonho muito doido, com vaca magra, vaca gorda, não sei o quê. E ninguém conseguia interpretar o sonho. Aí o copeiro, quando eu estava preso, tinha um menino, um hebreu, ele interpretava sonho. Chama ele, Faraó. Depois de 2 anos, José aparece diante de Faraó. Faraó conta o sonho, José interpreta o sonho e dá a instrução para resolver o problema que viria. Faraó disse, esse homem é extraordinário.
coloca ele como governador, ele vai administrar tudo. Só eu vou estar acima de José. O restante do Egito inteiro vai estar sob a autoridade dele. Mas olha que coisa, não eram 7 anos de vaca gorda e depois 7 anos de vaca magra? Sim. No tempo da vaca magra apareceu os irmãos de José. Porque a terra estava coberta pela fome, vaca magra, os irmãos de José foram lá comprar comida. Você sabe que ali José já tinha um outro nome, né? Zafenat Paneia. Foi o nome que ele recebeu no Egito. E a gente encerra aqui, pastor, a história de José. Olha o que Deus faz. Quando os irmãos chegaram, se prostraram diante dele. E a Bíblia diz, e José lembrou-se do sonho. José lembrou do sonho. Se prostraram. E o engraçado, José reconheceu os irmãos, mas os irmãos não reconheceram José. Ai. Já primeiro, porque quem tem sonho muda, quem não tem sonho continua do mesmo jeito. Uau. Só que aí, isso aqui eu acho que é a chave da história de José. José começa, olha o que o texto diz, que José tratava os seus irmãos asperamente, com rigor, com ignorância, com truculência. Asperamente é uma palavra muito parecida com aquela que a Bíblia diz quando José recebeu a túnica, né? A Bíblia diz, e os seus irmãos não falavam mais pacificamente com José. Sabe o que significa? José começou a tratar os seus irmãos da mesma maneira que os seus irmãos o trataram quando ele era jovem e recebeu a túnica. Com truculência, ignorância, com força. Só que teve uma hora que José não aguentou. E ele tira todo mundo da sala e a Bíblia diz que ele chorou tão forte, que o Egito ouviu a sua voz. E ele diz assim, ó, eu sou José, o seu irmão, o vosso irmão. Ele era Zafenat Paneia. Só que aí, Zafenat Paneia estava tratando os irmãos do mesmo modo que os irmãos trataram ele. Só que teve uma hora que José gritou, eu sou José. Então ele volta a ser o menino sonhador. Uau! Sabe o que isso significa? Não permita que as situações da vida torne você alguém que você não é. Uau! O que é isso? Porque tem pessoas que passaram por muitas coisas e se tornaram azedas, carregadas por mágoas, pessoas ignorantes. E aí a pessoa diz, mas Sidney, você não sabe o que eu passei. Você não sabe o que fizeram comigo. Você não sabe o que aprontaram. Só que por causa de uma pessoa que te machucou, todos os outros serão machucados? Entenda uma coisa, pessoas feridas ferem pessoas, mas pessoas restauradas restauram pessoas. Então, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o nível o modo que você trata os seus irmãos, o modo que você trata quem te fez mal, revela o nível de maturidade e de cura que você possui. Resumindo, Judas pode te trair, mas é você que decide se Judas vai te tornar tão mal quanto ele é. E a história de José não termina com vingança. Porque José poderia pintar e bordar, mas a história termina com perdão. Eu perdoo vocês. Na verdade, vocês foram usados por Deus para me colocar no trono. Porque se vocês não tivessem feito o que vocês fizeram, eu não estaria aqui hoje alimentando a nossa família. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e a história de José termina. Tanto que quando ele teve um filho, quando ele teve o primeiro filho, ele disse, Manassés será o nome dele, que significa, Deus me fez esquecer. Deus me fez esquecer.
É óbvio que ninguém esquece, né? Que Deus não trabalha com amnésia. Então, o sentido que José estava dando para o filho dele era: Deus me fez superar. Não importa o que fizeram com você, Deus vai te fazer superar. E tudo que você passou vai servir de lição, vai servir de cicatrizes para mostrar que Deus pega alguém do lixo e coloca no trono. E José perdoa os irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Encerra a história. E José, ele foi exemplo, né? Com Foi um certeza. exemplo. E essa história ela é muito poderosa. Muito. Porque José provou, né? Ou seja, ele provou que da onde ele veio, quando Deus coloca, ele coloca de verdade. É. Ao contrário hoje de algumas pessoas que hoje tem igreja que você vê igreja toda estruturada. Não tenho nada contra as estruturas das igrejas. Nós temos que realmente dar o nosso melhor, oferecer o nosso melhor para Cristo, proporcionar o melhor. Se a gente tem condições, a gente tem que proporcionar o melhor mesmo. Eu creio. Eu aprendi que a igreja precisa do melhor. E hoje nós vemos igreja que tem o melhor de forma material, tem bons sons, tem cadeira boa, tem equipamento lindo, LED. LED, tem tudo. Mas quando você olha para o altar é bonito, mas falta coisas. Tá faltando alguma coisa. Eu já lembrei de um texto aqui. Isso aqui é forte, hein? Êxodo 20, 25. Deus estava ensinando sobre os altares. Aí Deus cita o altar de madeira, altar de barro. Só que aí Deus disse assim, ó, quando você for fazer um altar de pedra, Êxodo 20, 25. Êxodo 20, 25. Olha que poderoso. Quando for fazer um altar de pedra, Deus ordenou, não o faça com pedras lavradas. Aí eu fui pesquisar, meu Deus, o que é isso, pedra lavrada? Pedra lavradas. Pedra lavrada é uma pedra que foi modificada, lapidada, corrigida. Uma pedra polida, polida, para dar brilho, moldada. Exatamente. Entendi. Aí Deus disse, eu não quero pedra lavrada. Eu quero a pedra no seu estado natural, com as suas imperfeições, com a sua forma natural. Aí eu fiquei pensando, por quê? Porque Deus estava mandando um recado. O altar não é para ser bonito. Porque se altares bonitos glorificam seus construtores. Deus estava dizendo, altar não é para brilhar. Altar é para queimar. Uau! Então Deus não estava preocupado com a já beleza entendi. do altar. Deus estava preocupado com o sacrifício que seria colocado nele. Uau! Aí o Senhor citou, do que adianta ter um som bom, show, luzes e não ter cordeiro? Uau! Meu Deus! É forte. É por isso que Jesus, meu Deus, foi o cordeiro entregue no altar mais feio da história. Uau! Porque Deus poderia colocar Jesus no para morrer no melhor lugar da terra, lugar lindo. Sabe onde Deus coloca? No Monte Caveira, na cruz. Uau. Só que no lugar mais feio da história surge a salvação das nossas vidas. Então não importa a beleza, o que importa é a essência. É a essência. Meu Deus. Aí você vê para pessoas também. Ministério não é estrutura. Ministério não é marketing. Ministério é estrutura. Hoje a gente vê altar bonito, ministério bonito, que tem um marketing bom no Instagram, tem fotos profissionais de fotógrafos. Já entendi. Foto em cartaz. Mas não tem o cordeiro. Meu Deus! Mas não tem o cordeiro. O que adianta eu ter altar bonito e não ter o cordeiro? Exatamente. Rapaz, forte demais, pastor. Isso é terrível, esse texto. Tem muita coisa, né? Esse texto, ele é muito terrível, porque hoje nós vivemos, a nossa geração, ela se preocupa com o altar bonito. Mas E nós não somos contra. Não. Tem que ter mesmo. Tem que ter. Igreja bonita, ministério hoje. Se você puder investir em marketing, invista.
ter um Instagram bom, fotos boas, tudo isso é bom, mas não é o principal. O principal não é a beleza do altar, mas é o sacrifício que vai ser queimado nele. Isso é forte. É forte. Isso é muito poderoso. E, pastor, uma pergunta, essa pergunta até é um pouco polêmica. Eu já vi pessoas que falam assim, olha, eu só vou casar se Deus levantar um profeta para poder falar comigo. Se Deus não levantar o profeta, eu não caso. E dentro da Bíblia, você vê casamentos aí que Deus ele interveio, que Deus ele realmente, de fato, ele interviu. Oséias é um exemplo, né? Deus ele determinou para ele ia casar com uma prostituta, né? Que seria uma forma de comparação do povo. E lá, só que lá em Gênesis, nós vemos ver ali que o Damasceno Eliezer, amando de Abraão, ele vai buscar uma mulher para Isaac. Só que não teve ali uma profecia. Em Oséias, Deus ele se apresenta. O senhor acredita que existe profecia para casamento? Então, esse é um tema polêmico, né? Eu acho que, assim, primeiro, quem somos nós para colocar um limite no que Deus faz? Deus faz o que Ele quer. Eu já vi pessoas que receberam profecias para casamento e foram profecias divinas. Correto. Deus falando, tudo ok. Sim. Mas isso não é uma regra. Certo. A nossa bússola não são profecias de profetas, mas as escrituras. Então, como que eu identifico se a pessoa é certa ou errada? Através dos princípios que a Bíblia nos estabelece e através deles a gente vê se essa pessoa vai ser uma pessoa boa ou ruim para a nossa trajetória. Então, Deus usa profeta para entregar profecias de casamento? Deus pode usar, mas não é uma regra. A regra é a Bíblia. Então, como é que eu identifico se uma pessoa é certa ou errada? Veja o que a Bíblia fala. Por exemplo, se o homem não consegue tratar a sua mãe e o seu pai com honra, como que a pessoa acredita que essa pessoa, que esse homem vai tratá-la com honra, se ele não consegue tratar os pais com honra? Isso já é um prenúncio. Se ele não trata quem o gerou com honra, quem dirá eu, que estou aparecendo na vida dele agora. Outra coisa, o homem não trabalha, não estuda, acorda meio-dia, 1 hora, 2 horas. Eu já peguei. Eu já peguei. Já é outro prenúncio. Eu já peguei. Então, você vai citando e mostrando, moças, não tem uma sabedoria para administrar, porque a própria Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola derruba. Destrói. Então, o ministério de um homem, por exemplo, não é medido pela inteligência do homem, pela sabedoria do homem, mas pela mulher que está ao lado dele. A mulher levanta e derruba. Então, se desde o namoro a mulher já não vive uma vida de oração, já não é sábia nas suas escolhas, já não tem inteligência emocional para gerir, para construir a casa, para levantar espiritualmente a casa, já é um sinal. Então você vai vendo vários sinais que a Bíblia vai colocando e a Bíblia mesmo vai é certo, é bom para você, é errado, não é bom para você. Eu acredito nisso, acredito na Bíblia. E outra coisa, a gente vê que alguns homens, eles crescem na vida. Sim. E o casamento, eu acredito que, eu creio nisso, que cresce junto, que anda junto, Exatamente. Caminha junto, né? E sobre a posição da mulher, porque tem mulher que não caminha também. Tenho nada contra as mulheres, Sim. longe de mim. Mas tem mulher também que não tem a mesma visão de caminhar. Então, exatamente.
É igual nós acabamos de falar. A mulher sábia, Edifica. a tola destrói. Então eu tenho até uma frase. Isso aqui é pra quem tá solteiro, né? Porque normalmente quem tá solteiro é muito pressionado, né? Pra Pra casar. casar e tal. Tá ruim, não pra quem tá solteiro. Tá ruim pra quem casou errado. Uau. Tá ruim não pra quem tá solteiro. Tá ruim pra quem casou errado, irmão. Então, espere o tempo de Deus. Espere que Deus vai mostrar o melhor caminho. E a renúncia é uma porta que se fecha. A renúncia é uma porta que se fecha para abrir diversas outras. Então, espere o tempo, irmão, que a própria a própria vida que a gente leva espiritual vai atrair pessoas que vivem um mesmo nível de espiritualidade. Porque assim, pessoa ruim atrai gente ruim. Pessoa boa atrai gente boa. Então, espera seu tempo que Deus vai mostrar o melhor caminho. Deus vai mostrar. Em nome E, de Jesus. Sidney, pra gente caminhar pro fim, existe um lema. Hoje as mulheres, elas voaram, né? As mulheres, você pode ver que hoje Graças a Deus, né? elas voaram. As nossas mulheres dessa geração, elas estão de parabéns. Glória a Deus. Elas estão dando um show. E hoje, muitos lares são governados pelas mulheres. Não porque as mulheres querem, porque as mulheres têm tido a atitude que os homens não estão tendo. E tem pessoas que vão contra isso. Tem pessoas que não concordam. Eu tenho algumas pessoas, alguns colegas, que eles realmente não concordam de mulher pastorear, de mulher liderar, de mulher ser responsável pela casa. Mas aí quando você vai olhar para a vida da pessoa, a mulher está tendo a atitude que ele não está tendo. E tem pessoas que batem contra isso. Você é contra a mulher pastorear? Não, jamais. Ó, Moisés não foi o maior líder do Antigo Testamento? Sim. Legislador, profeta, o responsável por tirar o povo do Egito, os guiou pelo deserto. Moisés foi um grande homem, né? Mas você sabia que Moisés só foi o que foi por causa de 5 mulheres? Não, essa eu não sabia. Se não tivesse essas 5 mulheres, nem de um ano, Moisés passaria. Se não fosse a sua mãe, Joquebede, para gerá-lo Uau. no tempo de crise, de decreto de morte, Moisés não teria nascido. Se não fosse as 2 parteiras para ter feito o parto, mesmo Faraó mandando matar, Moisés não teria nascido. Se não fosse a sua irmã que acompanhou a arca, Meu Deus. Moisés teria se perdido. E se não fosse a filha de Faraó, a princesa poderosa, para sentir compaixão de Moisés e cuidá-lo como seu filho, Moisés não teria sido o que ele foi. Então, se não fosse a mãe, as 2 parteiras, a irmã e a princesa, Moisés não seria o que ele foi. Então, Deus sempre colocou as mulheres em lugar de destaque. Mesmo que de forma indireta. Mesmo que de forma discreta, as mulheres sempre estiveram lá. Tanto que quando Jesus morreu, as primeiras a visitar o túmulo foram as Marias. E sabe o que é engraçado? Elas receberam a maior honra do dia da ressurreição. Qual? Vai na frente e avisa a Galileia, aos discípulos, a Pedro, que ele ressuscitou. Uau. Então, as primeiras pessoas a pregar a ressurreição foram as mulheres. Foram as mulheres. Então, Deus sempre usou as mulheres de forma, mesmo que fosse de forma indireta. E eu não sou contra a mulher pastorear. Não sou contra. E eu fico muito feliz, porque se você vê, antigamente, eu não estou falando de tão longe não, há 15 anos atrás, não tinha a metade de mulheres pregando como tem agora. Verdade. Você pega 15 anos atrás,
Você olhava os Gideões, a cada 10 homens pregando, talvez tinha uma mulher. Hoje você vê mulheres extremamente capacitadas, pregando com excelência, mulheres que dominam as escrituras. E eu fico muito feliz dando exemplo também, como Helena Raquel, Camila Barros. E tem por exemplo, moças que estão surgindo agora, que congregam até comigo, Gabriela Santos, uma moça terrível pregando, Amanda Silva, do Rio de Janeiro, e tantas outras mulheres pregando a palavra de Deus, sendo relevantes no reino e ajudando a ganhar almas, e também muitas outras pastoreando e pastoreando com excelência. Então, eu fico muito feliz por isso. Amém, glória a Deus. E ontem, eu vendo aquela mensagem, sua mensagem, eu achei muito legal uma parte que você veio com uma vertente diferente, né? Com aquilo ali, falou Foi muito forte comigo, ontem, né? foi muito forte, falou muito comigo e a palavra, ela continua aqui queimando no meu peito ainda. Meu Deus. E ontem eu vivi uma experiência, mesmo sem voz. Imagina se tivesse com voz. Imagina se eu tava dando lugar, eu tava contendo, porque a gente precisava gravar hoje. Eu não posso acabar com a minha voz aqui hoje, mas eu dei muito glória, eu dei muito lugar. Eu senti muito Deus na sua vida. Glória a Deus. E eu achei muito legal naquela parte que você disse sobre a prisão. Meu Deus. Sobre a algema ligada nos soldados ia para passar a porta. Meu Deus. Aquela parte, ela chamou muito a minha atenção. Mas eu queria entender o porquê da algema. Então, para quem não está se situando, ontem eu ministrei sobre Atos 12, né? 12. Quando Pedro foi preso. Só que tem um detalhe na prisão de Pedro, que ele foi algemado entre 2 soldados. Ou seja, Herodes colocou Pedro na prisão, prendeu Pedro e prendeu o soldado a Pedro. Ou seja, se Pedro levantasse, o soldado ia levantar junto, se deitasse, ia deitar junto, se Pedro fosse, o soldado ia junto. O soldado estava grudado nele. Só que a Bíblia diz que quando o anjo do Senhor apareceu na cela para libertar Pedro, diz a Bíblia, e as algemas que conectavam Pedro aos soldados caíram e a porta da cela abriu. Isso é poderoso. Quando eu vi isso, a minha cabeça explodiu. Por quê? Porque o anjo não abriu a cela para depois quebrar as algemas. Primeiro. Ele quebra as algemas para depois abrir a porta da cela. E por que ele quebra as algemas? Porque Pedro estava conectado aos soldados. Então o céu estava dizendo, não adianta eu abrir a porta se você está preso a pessoas que não te deixam passar por ela. Então, primeiro, Deus vai nos desconectar de quem nos prende para depois nos conectar com quem tem poder de abrir portas. Aí fica uma palavra. Celebre quando alguém entrar, mas não reclame quando alguém sair. Deus está no controle das nossas alianças. Eu profetizo que Deus vai tirar o que nos fere e vai nos dar o que cura. Deus vai tirar o que fere para depois entregar o que cura. E eu libero essa palavra sem medo de errar. Pintinho anda com pintinho, urubu anda com urubu, galinha anda com galinha, agora águia voa com águia. Voa com águia. Meu Deus. O interessante é que ali no meio ali onde Pedro estava, naquela circunstância, se Herodes entrelaçou ele com outros 2 prisioneiros, é porque literalmente ele tinha medo de Pedro levantar. E só pra gente encerrar, o engraçado é que, lê o texto, Pedro se levanta e as algemas caem. As algemas não caíram para Pedro se levantar. Ele se levanta e as algemas caem. Por quê? Quando a gente se posiciona na terra, Deus quebra as algemas no céu. É muito forte. Então faça a sua parte,
que Deus faz fazer a ele. Fechou. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Sidney, muito obrigado. Foi um prazer, honra, meu amigo, estar aqui. Vai voltar mais vezes. Tá? Eu queria que você mandasse um recadinho aí para seus fãs, as pessoas que te acompanham, porque tem muita pessoa aí que acompanha teus passos. Queria que você deixasse um recado para a nossa audiência linda, esse povo que te ama, esse Brasil que se espelha na sua imagem, na sua pessoa, esse exemplo de humildade e, literalmente, humildade de pessoa. Eu recomendo você aí, pastor de grandes ministérios, tá aqui um homem de Deus, pode levar, vai ser bênção aí, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar ainda mais o teu campo, o teu ministério, a tua igreja, a tua casa. Levando ele, você vai estar plantando no céu. Deixa um recadinho aí. Glória a Deus. Primeiro eu quero agradecer sua pessoa, pastor Rafael, que eu tive a alegria de conhecer. Glória a Deus. Vi o trabalho sério que tem desenvolvido, ajudando pessoas, ajudando famílias, tirando pessoas de situações, tráfico, visitando casas, enfim, é um verdadeiro pastor, né? Que não faz isso por fama ou por status, mas por propósito. Então, eu agradeço a Deus por sua vida. Como eu disse no podcast, né? Quando Deus quer nos subir de nível, nos elevar, ele não nos dá dinheiro, ele nos apresenta pessoas. Sim. Então foi um prazer conhecê-lo, que Deus te abençoe. Amém. Pastora que está aqui nos bastidores aqui, que Deus te abençoe, pastora, uma alegria muito grande. E mandar um abraço a todos que nos assistiram, você que chegou até o final aqui, acompanhando esse podcast, que Deus abençoe sua vida. Espero que Deus prepare uma oportunidade para a gente estar junto aí, cultuando a Deus em alguma agenda, em alguma administração. E é isso aí, gente. Você que ainda não me acompanha no Instagram, me segue lá, Sidney Almeida Oficial. E ali eu vou postar minha agenda, posto vídeo, posto pregações e muitos cortes de hoje. Vai sair lá. Vai sair lá. Tamo junto, gente. Gente, para vocês que querem acompanhar as redes sociais do Cid, vai estar aqui abaixo, tá? Na legenda desse vídeo. Aqui, antes dos comentários, vai estar lá, discriminado certinho. Só você clicar, colocar no seu Instagram, o canal do YouTube do Sidney, vai estar tudo aqui descrito, tá bom? Deus abençoe vocês, é um prazer estar com vocês, que vocês sejam abençoados, impactados pelo poder dessa palavra e leva essa palavra no coração de vocês. Deus abençoe!